Gênese no lar, Evangelho no coração. Mais um instante bendito para as nossas almas suplicantes do atendimento espiritual que tem nos visitado todas as manhãs, quando reunimos em torno da mensagem do Evangelho do Cristo, favorecidos pelas explicações que o Espiritismo disponibilizou a partir de Allan Kardec, esse ceareiro do Altíssimo, junto dos nossos corações, um grande educador, propondo uma filosofia de educação espiritual para todos, trazendo o pensamento do Cristo de volta. O tema de hoje: guardemos o ensino. Vamos rogar a Deus, aos bons espíritos que visitam os lares, os hospitais nesse momento, que nos circunvolvem, trazendo os benefícios curadores, revitalizadores, motivadores, que possamos guardar o que eles irão disponibilizar. Nós vamos dar continuidade na sequência dos textos disponibilizados por Allan Kardec, que analisa o Evangelho de Jesus, dando um colorido espiritista, modernizando, atualizando a mensagem sob o ponto de vista da linguagem e adaptando a ciência espiritual que Jesus prenunciou. Estamos no capítulo 17, Predições do Evangelho. Hoje vamos trazer a morte e paixão de Jesus. Serão vários encontros que teremos e, num primeiro momento, nós vamos trazer a passagem do Evangelho e mais à frente, depois de reproduzi-las, nós vamos dedicar um encontro para tecer os comentários em torno do bloco. Então, cada manhã nós vamos ler um trecho e vamos trazer o comentário moral, fazendo as adaptações naturais de acordo com as necessidades de cada manhã, de cada encontro. Agradecemos a sua presença, o apoio, você que está se integrando na família kardeciana, dentro dessa visão apresentada pela Casa de Kardec, através do canal Gênese no Lar. Se inscreva. Vamos lá. Morte e Paixão de Jesus é o item 3 do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Passagem que está inserida no Evangelho atribuído a Lucas, no capítulo 9, versículo 44 a 45. Aspas. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E quando todos estavam admirados do que fazia Jesus, ele disse a seus discípulos: colocai bem no vosso coração o que eu vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles nunca entendiam essa linguagem. Era-lhes de tal forma oculta que não a compreendiam e temiam interrogá-lo sobre esse assunto. Jesus, proporcionando uma cura, um atendimento ao lunático, e é muito interessante observar esse fato, porque uma cura de um obsedado sugere muitas reflexões, o que leva o indivíduo a esse envolvimento que na verdade sugere uma doença mental. Livre-arbítrio, escolhas,
ações, repetições, cristalizações, condicionamentos, dentro de um movimento que favorece a imperfeição. Perfeição, orgulho, egoísmo, com seus desdobramentos. Até que o indivíduo vai atraindo para si forças, energias que não são agradáveis e que vão levar, na verdade, a doenças, patologias físicas e espirituais. Nós estamos aprendendo com o Espiritismo que Jesus, quando atendia, ele o fazia dentro da missão de vir à Terra como mestre, como médico, como amigo, como um espelho maravilhoso que reflete a grandeza do alto, de Deus, da natureza perfeita. E, naturalmente, os enfermos que receberam os benefícios já apresentavam condições para tal. Por quê? Existe um respeito à justiça divina, cada um segundo suas obras. Muitos beneficiados, percentual diminuto que reconheceu naquele período, mas há de reconhecer no tempo. A passagem dos 10 leprosos, apenas um retorna para agradecer. Observemos que o Senhor da vida disponibiliza os recursos, somos beneficiados e, naturalmente, chamados para escolhermos, optarmos por sintonizar com o que nos chegou. E, naturalmente, desenvolver uma virtude intitulada gratidão. E a gratidão também propõe a retribuição, não é verdade? A gente fica tão envolvido quando recebemos uma graça, um presente, um carinho, um momento de atenção, que a gente logo quer retribuir. Mas a questão envolve sensibilidade e interesse, experiência. Porque esse movimento da gratidão, da resposta, ele passa muito pelo horizonte da inteligência que é acionada dentro de um contexto complexo da vida que é uma verdadeira negociação o tempo todo. É um empreendimento. Deus disponibiliza. Quando sintonizamos, querendo retribuir, retribuindo, vamos espalhando. E esse efeito vai promovendo trocas dentro do plano da solidariedade. É a construção coletiva e dentro de um contexto moral de um mundo melhor. Pois bem, então Jesus atende ao lunático. Olha que beleza. O lunático dialoga, ou esclarecido esse contexto, por algumas expressões, além do que as que foram ditas, a ilusão. A ilusão que a imperfeição retroalimenta. Então a gente entra numa bolha. E quando chegamos num estágio grave, são necessárias terapêuticas específicas e, de acordo com o tempo, com o investimento do indivíduo na imperfeição, nós precisamos do mesmo esforço para sair dela. Poxa, até agora você está no lunático. Porque é o fundamento para a gente caminhar agora para um plano mais abrangente. Pois todos ficaram admirados do grande poder de Deus, o poder divino. Naturalmente, somos sensibilizados quando identificamos essa força da natureza. Porque é uma forma que a nossa mente repercute isso, reflete.
quando vemos um sol de manhã visitando a nossa janela, apresentando aquele painel de possibilidades, a gente fica sensibilizado. À noite, as estrelas. Você já viu aquele fenômeno de um pirilampo entrando num ambiente escuro, mostrando que uma réstia de luz é capaz de nos mostrar a grandeza das oportunidades? Ou quando a gente percebe o nosso organismo dando resposta para superar uma doença? É ficar admirado com o poder de Deus. Então, imaginem Jesus estendendo a mão, abraçando e prodigalizando curas. O papo é reto. Está na mesma dimensão da observação dos fenômenos da vida. Então é para se admirar. Mas por que ele fazia isso? Agora ele vai nos aconselhar. Porque, admirados do que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: colocai bem no vosso coração o que eu vou vos dizer. Olha, preste atenção. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Bom, historicamente a gente já sabe. Século 21, hein, pessoal? Que ele estava anunciando a sua morte, a sua paixão. Entregue na mão dos homens. Era disso que ele falava. Mas eles nunca entendiam essa linguagem. Era-lhes de tal forma oculta que não a compreendiam e temiam interrogá-lo sobre o assunto. Então aqui nós temos a incompreensão e, ao mesmo tempo, o impedimento para querer saber. Então está faltando atitude moral. O constrangimento face à ignorância. Aquela condição que nos garante uma certa segurança de ficar, olha, é melhor não saber, então não vou perguntar. Deixa estar. Deixa rolar. Pois bem, mas voltando à frase, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Bom, o Filho do Homem nós já sabemos. Filho do Homem representa o filho, o fruto de uma humanidade vitoriosa. O Filho do Homem é o futuro. O Filho do Homem é a plenitude da ciência, da filosofia, da religião, da educação, da saúde, da política, das relações. O Filho do Homem, a família fraterna, sociedade justa, austera nas disciplinas e feliz pelas prerrogativas, pelo que é disponibilizado. Olha que beleza no dia que a gente falar assim: ó Senhor, obrigado pela manhã, obrigado pelo pão, obrigado pelo leite, obrigado pelo sorriso, obrigado pela convivência. Ó Senhor, muito obrigado pelo trabalho que me espera, pela enxada que me aguarda, pela agulha que me espera. Obrigado pelo livro que ensina, obrigado pelas adversidades que me ajudam a autossuperação, a aceitação das minhas acanhadas possibilidades, mas ao mesmo tempo sugere que, olha que beleza, quando sairmos para o trabalho felizes, operarmos com dignidade, valorizando o atendimento, a contribuição de todos, ao receber o recurso no final do mês, afirmarmos: Senhor, muito obrigado por esse pagamento, nem sei se o mereço, mas no próximo mês me candidatarei a ser mais fiel na minha administração.
Ó Senhor, muito obrigado pelo governo que nos rege, pelas leis que equacionam, que distribuem. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiro, mas obrigado também, Senhor, pelas dificuldades, pela dor, pois elas são anjos buriladores que me atendem, que nos revelam a tua presença sacrossanta. Jesus diz assim: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, para que tudo isso aconteça. Ou seja, eu estou aqui com vocês, tenho condições de fazer uma previsão do futuro. Aí a gente volta os olhos para o capítulo 16 dessa obra, Gênesis, Teoria da Presciência. Então ele prevê, na condição de um espírito puro, que sobe ao monte e consegue ver possibilidades, tendências, e que a sua visão abarca o tempo dos homens. Imagine, há 2000 anos, Jesus prevê o que está acontecendo no mundo hoje. Ah, mas Jesus era Jesus. Não discutimos, mas explicamos por que ele conseguia. E ao mesmo tempo, se ele conseguiu, ele disse que você consegue. Para ter uma visão tão ampla como a dele, você tem que ampliar a sua. Para isso você precisa de preparar. Para subir no monte e conseguir olhar o que quem está na planície não consegue divisar. Olha que beleza. Evangelho é festa toda manhã. Mas eu não tenho forças. Tem sim. Mas eu te ajudo, porque eu não vos deixarei órfãos. Vem comigo. Aí ele sobe ao monte, leva os discípulos e a multidão vai atrás. Se aconteceu lá atrás, vai acontecer agora, se a gente quiser. Se a gente topar. Porque quando olhamos para o futuro, o objetivo da presciência, da clarevidência, da mediunidade que abarca um pouco além, é para sermos conscienciosos, sermos alertados para o que há de vir. A viagem que precisamos de empreender. Precisamos, na viagem, como a gente repete, viagem, eu quero ir lá para aquela cidade que eu amo tanto. Eu estou distante. Bom, quando poderei? Terei recurso? Ah, sim. Então vamos agendar. E a beleza da vida é que quando marca, chega. Já escutaram essa frase? Marcou, chega. Quando assusta, chegou. É isso aí. Porque passa rápido, a vida é assim. Chegou o dia da viagem. Opa! Graças a Deus, eu sei como vou. O que eu preciso levar na viagem? Roupas, suprimentos, remédios, os objetos pessoais. Ah, Carlos Alberto, eu tenho que levar meu travesseiro, porque eu não consigo dormir no travesseiro dos outros. Olha que beleza. Você tem condição de levar? Porque pode ser que em alguma viagem não dá. Não dá. Então leve seu travesseiro. Mas esteja também pronto para enfrentar uma cama que não seja igual à sua. A dizer que nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir nessa viagem. Ah, vou ver fulano, beltrano. Que beleza. Entra aí o movimento emocional dos sentimentos. Não é verdade? Faz parte, suprimento, para garantir que quando você voltar da viagem, você prossiga em outras estações, caminhando por outras sendas. É a vida, é a vida. E afirma o poeta, é bonita, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha que beleza. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ponto. Jesus estava falando da morte, da paixão. Kardec disponibiliza assim o texto. Porque se refere ao que ele iria passar. Paixão, torturas, abandono, crucificação. Todos conhecemos a história. Mas traduzindo dentro desse contexto poético que o Evangelho hoje nos apresenta, nós podemos
perceber com clareza que a paixão do Cristo são os seus testemunhos, os nossos desafios, que não devem ser analisados sob o ponto de vista derrotista, vitimista, negativo, treva, nada disso. Amigo, amiga, vocês concordam que Jesus está dizendo assim, o pessoal, vocês que estão na internet, fazendo evangelho virtual, sabe o que eu estou dizendo, na verdade? É que nós precisamos de nos preparar para essa viagem. Os homens não compreenderam, temeram interrogá-lo. Por quê? Porque não estavam entendendo o que Jesus promovia. Porque, na verdade, ele estava dizendo assim, vocês precisam de se preparar. Então, o alerta, o sinal foi dado. Agora, podemos fazer o ajuste técnico, doutrinário, moral, para os nossos dias? Tem 2000 anos que Jesus está dizendo: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Perguntamos para vocês, sobre o ponto de vista geral, sabendo que precisamos compreender que existem um percentual muito importante que não vai encaixar no que eu falei. O percentual considerável hoje em sociedade é que os homens não apresentam compreensão, por isso temem interrogar sobre o assunto. A humanidade não está preparada para o enfrentamento dos desafios que a vida está apresentando, pois o mundo está mudando de patamar. É muito simples entender isso. Não é difícil. Falta preparo moral. Porque os espíritos que estão reencarnados precisam de passar no teste de muitas lições que vivenciadas foram ao longo dos séculos e que nós fomos fazendo escolhas. Agora a humanidade tem ciência, tem tecnologia, tem informação. Você não pode dizer que não tem acesso aos museus do mundo. Você pode entrar no Louvre. Você pode entrar na Biblioteca de Paris. Hein? Já ficaram sabendo disso? Tem quantos anos que se disponibilizou obras que antes não tínhamos acesso? Universalmente, os livros estão sendo disponibilizados em mídias. Então, Carlos Alberto, mas não tem tempo. Será que é só o tempo? Ou você não tem vontade? Mas a vontade precisa esclarecimento. Precisamos de ter inteligência para lidar com o que temos disponível. Mas não é só isso. Você tem informações superficiais, mas que são elementares, fundamentais para você fazer muita coisa. É mesmo. Outro dia eu fui trocar um chuveiro, fui obrigada, porque na pandemia assisti diversos vídeos no YouTube e aprendi a trocar o meu chuveiro Lorenzetti. Então que beleza. Então você tem elementos para trocar o chuveiro Lorenzetti. Se você... Mas, Casalberto, não tem disponibilidade, eu não tenho habilidade. Meu negócio é cozinha. Ok, que bom que é cozinha. Mas até quando que só será cozinha? Você tem que abrir o leque. Porque a perfeição dialoga com o aprender tudo que favoreça. Não precisa se aprender aquelas coisas que não. Aliás, pode ser que a gente até saiba, só não quer admitir. Como vovó dizia, fazer coisa errada todo menino sabe. Coisa certa? Carlos Alberto, pois é, nós estamos dialogando em fazer coisas boas.
Eu vou tirar a palavra certo e errado, porque isso vai de cada um. O meu certo pode não ser o seu. Hashtag em paz, felizes, tudo bem. Vamos falar sobre vamos dialogar sobre fazer coisas boas que promovam a vida, que te tragam bem-estar, o desejo atendido sob o ponto de vista espiritual, e não só o desejo homem carnal, que esse a gente é capacitado, nós somos até muito ardilosos, não é verdade? Nós somos muito sofisticados no prazer do corpo. Amigo, Jesus estava dizendo, preparai-vos. Então, deparando com uma sociedade não preparada, porque não se colocou a postos, então é natural que nos deparemos, primeiro, com um jogo de opiniões superficiais, mas suficientes para promover violência, intolerância. Estamos diante de um cenário de competição em todos os setores e uma disputa que nos faz recordar da selva, dos animais se atracando por conta de uma presa, de uma caça. E olha que os animais disputavam para atender a preservação só, alimentado cada um para sua banda. Em meio dos homens, mesmo satisfeitos, a competição continua. Então, contradições, doenças, pandêmicas de ordem moral e espiritual. Porque a pior pandemia não é a do coronavírus. Nós temos batido nessa tecla sem querer relativizar, porque o nosso momento, naturalmente, é o pior. Porque a gente está no olho do furacão, como é que você vai falar que o próximo furacão vai ser pior ou que o que passou foi... Não, você vai dizer do atual. Mas avaliando de fora, o contexto nosso social é de um instante em que estamos observando uma tendência a ampliar a dor, exatamente por esse movimento de transferência. Queremos soluções, queremos resultados rápidos, porque é muito fácil fugir, não encarar. Compreenderam? Quando estamos preparados, a gente não vai fugir, a gente vai enfrentar. Com as forças, com os elementos, com os recursos que nós temos. Ponto. É doído? Pode ser. Mas se tem a dor, existe a medicação. Não inventaram. Ah, pois é. Aí juntamos a sociedade para brigar sobre caixinha de remédio. É vacina, é remédio, o que vai ser? Afirma-se hoje um resultado de uma pesquisa, amanhã esse resultado já é invalidado porque, observem, e fica um cenário de informações ou de desinformações. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Compreenderam? O que eu faço então, Carlos Alberto? Obviamente que o Evangelho tem que dar a dica. Acalma-te. O conselho, a dica, quando Jesus afirma que era necessário que eles prestassem atenção no que ele iria dizer e guardassem no coração, são pontos fundamentais. Acalma-te. Porque você não está só, todos estamos amparados. Os espíritos caminham conosco. Ninguém pode se dizer solitário. Embora solitário é aquele que não é solidário.
Então já começa aí a primeira dica. Seja solidário, que você não estará solitário. Estude, capacita-te, ouça os bons conselhos, pois a ideia principal é de buscar na bolsa todos os elementos que nós reservamos para fazer essa viagem. Vamos convidar Emmanuel, o amigo das manhãs, esse espírito tão querido. Emmanuel vai dar uma dica muito especial quando ele fala sobre a importância de guardar o ensino, mas de uma forma humilde. Ele vai falar assim: guardemos, porque ele também está na lida. Olha que beleza. Não tem arrogância aqui não, pessoal. Emmanuel vai dizer assim, no livro Vinha de Luz, lição 70. Lição 70. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Lucas 9,44. É exatamente o texto que estamos trabalhando com vocês. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Emmanuel, eu não entendi. A gente escuta, mas nem todos colocam no ouvido? O que você está querendo dizer? Não se trata de registrar meros vocábulos, palavras, frases, textos. Não. A questão aqui é fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não tinha pensado nisso. Palpitar no livro do coração. Espere um pouco. Não se reportava a Jesus a letra morta, mas o verbo criador. Olha que beleza! Então agora eu estou entendendo. Um verbo que cria. É o verbo que fertiliza. É o verbo que dá vida. E tem que ser no coração. Não. Ele não está falando do cérebro. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria, não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Meu Deus! Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um? Esse diálogo nos aproxima da sabedoria do budismo, quando Siddhartha propunha a meditação, pois orar é falar, meditar é esvaziar a mente para ouvir. Mas não é só para ouvir, é para colocar no coração. Só que aqui o Emmanuel puxa a minha orelha, que ele está falando assim: será, Carlos Alberto, que você está procurando Jesus como um pajem? Um pajem, um servo, subordinado aos teus caprichos? É assim que você tem procurado? Jesus, tira o problema. Jesus. Mas quando o problema vem para mim, eu fujo, desconsidero, rebelo. Insurreições, revoluções, guerras. Eu penso assim, azar. Bom, então,
Significa que você está matriculado, Carlos Alberto, como alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. Fulano, faça isso. Beltrano está perdido. Olha que treva. E a maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Nós falamos anteriormente que a humanidade, a sociedade, melhor dizendo, não se apresenta preparada. O que vai acontecer? Fracasso e desilusão. Esterilidade. A indiferença. E a dor vão chegando devagarinho. Quantas milhões de pessoas se recuperaram do Covid? Vocês já observaram quanto tempo é dedicado para soltar foguete, para agradecer, para valorizar o esforço? É uma nota de rodapé na telinha da televisão, quando você dedica o tempo para isso. Porque a dica ultimamente não é muito por aí. Se você quiser se livrar da sua depressão. Pois determinados setores, para não dizer a maior parte da imprensa, quer alimentar o medo, o vitimismo, a drogadição, o suicídio, as doenças mentais. Então, observemos. É a dor que vai chegando devagarinho pela própria contradição. Agora, acordando a alma dormente para as realidades eternas, é o objetivo, que no meio do cenário confuso, todos irão despertar. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Bom, então mudou agora a conversa. Desliga o painel de fora, para não se queixar. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. Agora vem o ensinamento final. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Por certo, não. Então, o vento tem direção, os ensinamentos têm um endereço certo. O nosso coração. Não é o coração do outro, da sociedade que se constata vivendo num momento de muito aprendizado. Eu compartilho com vocês, em palavras finais, um vídeo que eu recebi ontem de um amigo que está conosco. Esse vídeo, um companheiro oferecendo uma mensagem de esclarecimento e de motivação, que entra nas raias até da autoajuda, dizendo o seguinte: que nós precisamos da renovação mental, que é um assunto muito tranquilo para a gente. Se não renovarmos o nosso modo de ver, de guardar os conselhos e promovermos ações beneficentes para nós e para os outros, não iremos nos preparar, a verdade é essa, para o enfrentamento dos nossos próprios juízos, os nossos desafios. Então procure, com simplicidade,
com carinho, com atenção, com bondade na alma. Cuidar de cada assunto que está na sua porta. E acolha no coração, para que as suas ações sejam qualificadas. E você vai perceber naturalmente o resultado do bem, que quando compartilhado, ele favorece a humanidade inteira. Não vamos perder tempo com o que não nos atende mais. Jesus está dizendo assim: ide, semear o bem. A porta é estreita, ele nunca falou que a porta é larga. Mas ide que eu estarei convosco até o fim. Ponto. Ponto. Vocês já imaginaram quantas pessoas que estão saindo dos hospitais recuperadas por esse bichinho aí assombroso, asqueroso, desconhecido, tão debatido? Ele se tornou, olha, esse bichinho, vale aí uma alusão irreverente. O bichinho ficou mais famoso que Elvis Presley, Michael Jackson, Frank Sinatra. Olha como ele ficou famoso. Ele ficou mais importante que qualquer político, de qualquer líder, porque só se fala nele. Agora, será que esse bichinho não tem algo para nos aconselhar? Esse é o ponto. Então, quantos estão se recuperando dos hospitais e voltando para a lida, para os seus lares, mas com um passaporte na mão que pode significar um salto de qualidade para uma vida mais espiritualizada? São milhões. As estatísticas aí passam de 13 milhões de recuperados da Covid no Brasil. Então vamos orar para que um percentual considerável valorize esse passaporte. Mas sabedores que um percentual considerável não vai esquecer. Vai voltar para fazer o que faziam antes. Quantos que tiveram experiências quase morte, foram entubados, ficaram inconscientes e viveram experiências espirituais, tiveram contato com os espíritos. No fenômeno quase morte, os depoimentos são muito parecidos, basta você acessar aí, tem no Netflix um programa, Depois da Morte, assistam. Narrativas dessas experiências. Mas você tem gente na sua família que já deve ter vivido isso e naturalmente vai te contar que viu um túnel, viu luz, viu espíritos. E alguns disseram assim, não está na sua hora. E voltaram para o corpo. Sem me estender, na internet vocês vão encontrar um depoimento famoso de um dos maiores cantores da música popular brasileira, Antônio Marcos, que desencarnou de uma forma muito lamentável em função da sua vida, das suas escolhas, mas antes de desencarnar, parece que 1 ou 2 anos antes, tem um vídeo, ele dando um depoimento, que ele viveu esse fenômeno. Ele estava, o corpo estendido no leito, ele no mundo espiritual, ficou aflito, porque ele via os médicos, ele via a esposa do lado, tentava conversar e eles não o ouviam. Aí alguém diz para ele, não está na hora. Aí ele fica aturdido, volta para o corpo, desperta. E ele, com emoção, faz esse depoimento. Eu tenho para mim que a morte deve ser assim. Quando a gente morrer, a gente vai viver mais ou menos o que eu vivi no hospital. Ele tinha pouco tempo para mudar a sua vida. 2 anos depois ele desencarnou. Mas ele fala que ele nunca mais ia ver a vida como ele via. Então o que eu quero dizer? Que milhões de pessoas viveram estas experiências de acordo com as suas necessidades e um percentual considerável vai mudar sim.
Vocês já imaginaram o fenômeno repercutindo no dia a dia da sociedade? Eles vão contar para as pessoas, porque eles vão provar para eles mesmos que a vida tem que ser tratada de uma maneira especial. Quantos médicos que não tiveram tempo de se enlutar com a morte dos parentes porque tinham que voltar para o campo de trabalho? São missionários do bem? Sim. Mas são almas que estão se redimindo porque baratearam a vida em algum tempo, e não é à toa que eles estão vivendo isso. Quantos de nós que estamos socorrendo os parentes que passam por essas provas, sendo chamados para sermos mais solidários em outro momento? Quando você observar alguém doando uma cesta básica para uma família miserável, necessitada, vincule-se a esta prática para que você se motive a fazer algo parecido. Só assim, meus amigos, só assim nós vamos guardar no coração os conselhos, luz do nosso Mestre Jesus. Senão, continuaremos, com todo respeito, mas apenas no cenário do blá blá blá, do mimimi, da indiferença, da rebeldia, transferindo para Jesus os nossos petitórios sem mover uma palha. Ele vai perdoar, Ele vai compreender, Ele vai abençoar. Mas seria muito melhor se a gente sair dessa condição. Pense diferente, faça a diferença, se prepare verdadeiramente para o enfrentamento psicológico tão necessário para a vitória do bem, da superação, do amor e da paz. Ave Cristo. Ave Cristo, que a paz, a fraternidade se estabeleça no seu coração. Tenha um bom dia.